na casa de Deus, se não tiver imbuído do Espírito Santo, é anátema, ou seja, não serve para nada. Então é importante que eu entenda que o Espírito Santo de Deus se encontra na sua vida e na minha vida. E aí você se pergunta, qual é a evidência? A evidência é que você não é legal para estar aqui na casa de Deus. A evidência é que você não é boazinha para estar aqui na casa de Deus. A evidência é que você teve um dia corrido, cheio de coisas para fazer, e no horário específico você entendeu que você tinha encontro com Deus na casa do Senhor. E automaticamente o Espírito Santo funcionou você para estar aqui. Então não existe evidência maior da fala de Deus quando você vem para a casa de Deus. Porque pela sua própria natureza você não consegue. É impossível o homem natural vir para a casa de Deus. É impossível o homem natural orar na casa de Deus. É impossível o homem natural ler a Bíblia para se fortalecer. Se você quer ter algum compromisso com Deus, você precisa dar o primeiro passo. E o próximo passo quem dá é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos o prazer de poder levar a mensagem da cruz. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Uma certa vez eu estava dando estudo bíblico para uma senhora que não sabia ler. E essa senhora disse, como que eu vou ir para o céu se eu não sei ler? E eu li um texto que diz, bem-aventurado aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem, pois o tempo está próximo. Então, se você não tem uma boa leitura, mas se você consegue ouvir, se você consegue praticar, você também é bem-aventurado. Então, se nesse momento tem alguém que não tem uma boa leitura, que não tem, de repente, um óculos que possa fazer a leitura da palavra, em nome de Jesus, seja um grande missionário e peça ao teu filho para ler para você. Peça o seu cônjuge para ler para você. Peça o seu amigo para ler para você. Porque quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo. Nós temos 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós temos 1189 capítulos e 31.102 versículos. É interessante que ela durou aproximadamente 1.600 anos a ser escrita. E é interessante que 40 homens que escreveram a palavra de Deus, homens santos movidos da parte de Deus. E é muito interessante que muitos deles não se conheceram. E aí nós temos o livro de Gênesis, Apocalipse, nenhum livro se contradiz com outro livro. Por quê? Porque o único que fez com que esses homens santos pudessem escrever a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Então, você a Bíblia é o Espírito Santo de Deus clareando o seu intelecto. Por isso que nós temos que orar, por isso que o pastor tem que orar, por isso que nós temos ao ler a palavra de Deus, porque o advogado lê a Bíblia, o juiz lê a Bíblia, mas muitos advogados não são cristãos, muitos juízes também não são cristãos. Mas por que a Bíblia ela transforma a vida? Ela transforma a vida quando você entrega o seu coração para o mestre. E o mestre palestra contigo. Aleluia, Pai. Aquele prostituto, aquela prostituta se torna a mulher de Deus. Aquele assassino se torna homem de Deus. Aquele bandido se torna um grande missionário. Porque o livro da palavra de Deus transforma vidas. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de orar para nos consagrar ao Senhor. Eu vi alguém falar aqui que muitas vezes nós oramos mais que vigiamos menos, ou vigiamos mais e oramos menos, mas nós temos que orar e também vigiar. Porque quando nós oramos e vigiamos, nós estamos atentos ao mundo espiritual e aos fenômenos que estão acontecendo ao nosso redor. O diabo, ele não quer que você entenda que Jesus está voltando. Ele quer entreter a sua mente com algumas adversidades para que você tire o foco da presença de Deus e comece a focar em outras coisas. E automaticamente a vida vai passando e esse afã de querer construir coisas e distante de Deus só traz tristeza e decepção. A única coisa que vai trazer alegria na sua vida é a presença de Deus. Ainda não tem o arroz e o feijão, mas se você tem a presença de Deus, nada vai faltar. Porque cada um aqui tem uma história para contar no seu coração. Cada um aqui tem um momento que andou nas trevas, mas de uma forma miraculosa você foi
das trevas e foi entregue para a maravilhosa. De uma forma miraculosa, você é luz deste mundo. Onde você chega, onde tem trevas, as trevas se dissipam e a luz encandece. Você é o sal da terra. Onde não tem sabor, onde você chega, o sabor se aromatiza. Por quê? Porque você é representante de Jesus Cristo. A história precisa acontecer, você precisa tomar posse desse poder que o Senhor Jesus entregou na sua mão. Porque ele falou logo por vocês e por aqueles que virão em meu nome. Jesus, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, vamos abrir essa Bíblia em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, Mateus 24, versículo 1. Amém? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximando dele, os discípulos para lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, disse: não vede isto tudo? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pode se assentar em nome de Jesus. Aqui, os discípulos estavam orgulhosos, estavam com os corações extremamente estufados, dizendo: mestre, olha que construção, olha que templo lindo, olha que maravilha que foi construído nesse templo. E Jesus, olhando fixamente nos olhos do discípulo, disse: vocês não estão entendendo que esse templo, ele não vai ficar aqui, esse templo vai ser derribado, não vai ficar pedra e nem nada. Sabe por quê? Porque isso aqui tudo vai acabar. E os discípulos ficaram atônitos, tentando entender o que estava acontecendo, porque afinal de contas duraram 40 anos para fazer aquele templo. Falou: mestre, como assim? Esse templo vai se acabar? O que acontecerá? Que eventos acontecerá? Jesus falou: não se preocupe, porque eu vou falar para vocês no tempo oportuno. E Jesus agora leva o discípulo para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras eles param para os discípulos a maquete do que estaria acontecendo nos tempos atuais, na qual nós estamos vivendo. E agora Jesus falou: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos. E certamente eu ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Hoje nós estamos vivendo um clima tenso na nossa vida. Aproximadamente uma semana foi ceifada 124 vidas aqui no Rio de Janeiro, no Alemão. Quantas mães, mulheres de Deus estão chorando pela perda dos seus filhos? Quantos pais, quantos avós, quantos filhos estão sofrendo pela perda do seu ente querido, que ceifaram pela doença que se trata hoje, a ostentação? E muitas pessoas ainda assim dizem palavras negativas. Quem sabe bem feito, mereceu, mas acontece que nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós temos que nos compadecer pela perda de uma pessoa, independente do que seja, porque a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas, e aqueles que estão hoje de pé, que estão sofrendo pela perda daqueles que se foram. Eu não posso julgar, porque naquele momento da agonia, quem sabe aquela pessoa aceitou Jesus. Então eu não sou juiz, eu não vou ir na cruz para dizer que estão perdidos, porque pode ter sim acontecido naquele momento arrependimento instantâneo, e eu não posso julgar, porque a Bíblia diz que no céu nós teremos surpresas. E agora você olha para o cenário de morte, e muitas das vezes nós nem nos compadecemos com o que está acontecendo no mundo atual, porque nós estamos entretidos com o TikTok, com o Kawaii, com eventos que são completamente contraditórios à palavra de Deus e nos traz uma dormência espiritual, que nós não estamos nos preparando para o grande evento que é a volta de Jesus. E agora nós vamos para a igreja, mas não vemos
tanta importância a uma atmosfera espiritual, porque muitas vezes nossa mente está fugindo para outra dimensão, muitas vezes nosso cérebro está indo para outro lugar, porém nós temos que estar focados, porque nós estamos diante do grande mestre, do grande eu sou. Aleluia. Jesus, de uma certa feita, ele falou: eu vou, mas é necessário que eu envie o Consolador, o Senhor Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele palestra contigo. Quando você tem vontade de cometer um pecado e aquela voz diz não faça, porque você vai pagar um preço muito caro, e automaticamente você retorna e clama ao Senhor. Isso é a voz do Espírito Santo. Nenhum ser humano bom, ele consegue fazer a vontade de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, se nós não tivermos o Espírito Santo, nosso coração é continuamente mau. E nós temos que quebrar a mágoa, a raiva, o ódio, a ira, porque não tem como o Espírito Santo trabalhar dentro do coração que está cheio de área de rapina. Nós precisamos limpar o nosso coração, ainda que o homem venha fazer mal para a sua vida, porque a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, diz que nós seremos odiados por amor do nome de Jesus Cristo. Então, se você está sendo odiado, se você está sendo perseguido, você está no caminho certo. Glória a Deus. Porque a perseguição, ela é diante de um inimigo mortal, que ele não somente quer tirar você da presença de Deus, mas ele também quer fazer você comer a base dos corpos, quer fazer você mendigar, quer fazer você ficar jogado para um canto para poder o quê? Ah lá, mas isso aí é um ex-cristão. Agora está aí, ó, jogado aí, ó. Para quê? Para trazer como próprio na casa de Deus. E o diabo já está usando aquele que está lá perdido. E você não deixa para ele, ele vai usar aquele que está perdido, vai derrubar você. Então, se eu sou um homem bom, se eu sou um homem legal, e de repente eu chego para a missionária, uso de palavra dura para a missionária, ela vai falar: olha, o binho não é assim. Eu vou orar pelo binho, porque ele não está no estado normal. Mas ela também tem a mesma atitude também de falar: deixa ele comigo. Agora ele vai ver só, quando ele chegar perto de mim, ele vai ver o que vai acontecer. E aí o diabo, ao invés de ter utilizado eu como pedra de tropeço, vai pegar ela também. Então nós temos que estar vigilante, é o que a diaconisa missionária estava falando, vigilante é você saber que nós estamos em uma esfera totalmente espiritual, onde Satanás está usando as pessoas, não mais como antigamente, de se incorporar de forma expressiva, mas de incorporação de forma disfarçada. Muitas vezes para te afrontar, para colocar o dedo na sua cara, para dizer que você é isso, para dizer que você é aquilo. Ele pode até colocar o dedo, mas ele não pode te tocar. Porque se ele te tocar, ele vai cair queimado. Você está ligado na presença de Deus. É por isso que você não está ligado na atmosfera espiritual. Porque hoje você não é somente um cidadão da terra. Você é um cidadão celestial. Você tem uma identidade espiritual. Aqui Jesus vem colocando algum dever que diz assim, ó: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Irmão, nação, estão lutando contra a nação por um ideal de poder. E aí você vai olhar para o mundo, está completamente um caos. Não tem mais nada para acontecer. O filho do dia matou o pai, a facada. A filha foi lá, matou o pai e a mãe, dando veneno, e foi para a balada. E quando a mãe morreu, foi lá chorar no sepultamento dos seus pais. A polícia só descobriu porque ela pegou o veneno, jogou na sacola e deu para o vizinho guardar. E quando o vizinho abriu ali, viu que tinha um veneno e descobriu que a filha era assassina dos seus próprios pais. Que mundo nós estamos vivendo? E nós precisamos ensinar aos nossos filhos o amor. Nós precisamos doutrinar os nossos filhos com o amor, porque nossos pais não tiveram a doutrina boa, porque eles não podiam trabalhar e comer, e muito mal nos dá alimento. Mas nós hoje temos muitas informações, devemos beijar o nosso filho, devemos dizer que amamos os nossos netos, devemos dizer que eles são importantes, não devemos criticar, não devemos massacrar, porque o massacre no mundo já está cheio. Precisamos olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, porque as pessoas estão sofrendo. Depois da pandemia, 30% aumentou o índice de depressão. Uma doença dolorosa, uma doença pesadíssima. Você olha para você e diz que a pessoa vê tudo normal, mas a pessoa está doente. Sabe por quê? Porque ela não entendeu que o mundo está difícil. E isso não tem nada a ver com o foco de Deus.
porque um pastor consagrado também pode adquirir uma depressão. Mas Deus pode também efetuar a cura, com certeza, porque é como um câncer, é como qualquer outra doença do mundo, porque depois do pecado, todas as doenças que se instalaram no mundo é a consequência do pecado. Mas Jesus, Ele é a cura do pecado. Todos que receberam a cura, depois eles morreram, mas morreram na bendita esperança. Nós não podemos ter medo da morte. Nós devemos ter medo de perder a nossa salvação. Porque uma vez que você perder a salvação, você não tem como justificar. Tem como você sofrer nesse mundo e ganhar a salvação e dizer que valeu a pena você sofrer. Mas não tem como você justificar você perder a salvação para utilizar os prazeres desse mundo. Porque aqui no máximo é 80, 90 anos. Chegou na idade, já era. Eu, para a memória, mas 47 anos no currículo. Já acordei com a dor aqui, não entendi nada. Aí fui lá, a Bíblia, a vista não está legal. Aí fui perguntar ao oftalmologista se depois dos 40 a vista começa a ir embora. E eu falei, Jesus, do nada eu no joelho, dor no braço. Eu falei, gente, que negócio desse. Mas a idade está chegando. É verdade. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade. Antes de ver o quê? Dias maus. Porque quando chegar os dias maus, se tua vida não voltar, glória a Deus, aleluia. Porque nós não podemos entender que somos eternos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A eternidade é só nas mansões celestiais. Enquanto isso, nós vamos sofrer decepções, tristezas, dessabores nesse mundo. E que cada dia que passa vai de mal a pior. Mas jamais você não pode abandonar a presença de Deus na sua vida. Porque quer ver tristeza, abandone Jesus para você ver. Que vazio na sua alma. Abandone Jesus para você ver, porque você vai deitar na cama, vai girar para lá, girar para cá e vai deitar. Abandone Jesus para você ver que você estiver naquele bar tomando uma cerveja ou fumando um cigarro, vai bater aquele start assim, ó. E você vai ver o que eu estou fazendo. E difícil é para recordar. Porque a Bíblia diz que quando o diabo ele sai, ele vai embora, mas sempre está voltando para poder ver como é que está a casa. E se a casa estiver vazia, se a presença de Deus, ele traz uma sequência junto com ele. E aí, o estado do primeiro foi ruim, né? Mas o segundo é pior. Difícil é para voltar, vergonha de chegar aqui na igreja. Mágoa, quem sabe de alguém que falou uma palavra inconsciente, mas amado pelo coração. E aí se torna uma coisa difícil para você poder voltar para a presença de Deus. A igreja não é como uma empresa. A igreja é espiritual. Ela é aqui, ó, degrau, por degrau. Você vai subindo degrau por degrau. Não adianta você fazer para agradar o pastor. Não adianta você fazer para agradar a missionária. Você precisa fazer para agradar a Deus. Porque a minha é o Senhor. O cargo foi estabelecido por Deus, porque é o da igreja. Mas ele também é um ser humano passivo de erro. E pode falhar, pode ter decepção. E nós, como cristãos, temos que estar orando pelo missionário e pela pastora. Glória a Deus. Aleluia. Porque o pelo de todos vocês cai sobre eles. A alma de todos vocês cai sobre eles. Então, clamar ao Senhor pela alma deles. O pilar da adoração, ela vem com Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: todo ser humano deveria morrer, porque para purificar o pecado precisa ter um derramamento de sangue. E uma vez que você pecou, você deveria morrer. Mas mesmo você morrendo, você não consegue salvar, porque o seu sangue é um sangue pecaminoso. Então Jesus teve que sair do céu, cheio de honras, cheio de glórias, cheio de maravilhosas coisas que a mente não consegue nem descrever, para vir esse mundo cheio de decepção, morrer por amor da minha vida e por amor da sua vida. É verdade. Glória a Deus. É salvo pelos méritos de Cristo. Já viu aquele termo sobre salvo pela graça? Quem já viu esse termo? Sabe o que é? É você dever 1 milhão no banco e você não tem como pagar. E chegar alguém lá e pagar a tua conta. E quando você chegar lá e falar, quanto eu devo, moço? Você fala, não, é de graça, já está pago. Assim é a sua vida. Você simplesmente só precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu estou dizendo para você aceitar todos os dias. Ao acordar, já cai da cama rolando os joelhos.
Ao deitar já cai o joelho. Porque você só vai conseguir vencer através da oração, através da leitura da palavra, através de Jesus que eu falei, mas tem também teu Espírito Santo, e sem o Espírito Santo você não é nada. Seu Espírito Santo você é como uma folha vazia que está andando para lá e para cá. Então nós temos Deus que é o Pai, Jesus que também é Deus, que vê o mundo, Jesus também que é o Espírito, e Deus também é o Espírito Santo, que hoje está nesse mundo transformando vidas. E você é um grande missionário na casa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus colocou a responsabilidade na mão de cada um de vocês, para convidar pessoas para a casa de Deus, para falar de Jesus, ainda que você se sinta insignificante. Quem sabe você acha que é pequenino, mas Deus quer te usar, porque Ele poderia trazer um anjo grande, forte, para pregar a mensagem, mas Ele quer usar ser humano, falando para ser humano, para dizer para Satanás, que ainda tem pessoas de Deus aqui na terra. Jesus não quer saber o que você fez ontem, você foi perdoado, já está pago. O importante é que Ele quer fazer o que você pode ser amanhã, depois. Porque para isso acontecer, você precisa dar liberalidade para o Espírito Santo. Porque não tem como eu querer ser um grande homem se eu não buscar. Porque se eu não quiser ser um grande homem, é só deixar de buscar. A minha natureza ela vai entrar automática de sacanagem. Mas se eu quiser ser um grande homem na casa de Deus, eu preciso buscar o poder de Deus sobre minha vida. E isso não é visível. É algo especial. E é você e Deus. Aqui na casa de Deus é o máximo do usuário de revelação. Onde você precisa ter o seu encontro com Jesus todos os dias na sua casa. Porque quando você chega aqui na casa de Deus, até um ar desafinado é uma grande bênção. Porque você sente a presença de Deus. Mas se você não está na sua casa se consagrando, buscando, pode chegar o melhor cantor aqui que você não vai sentir nada. É verdade, Jesus. Porque você não tem uma sequência na sua casa de consagração. Então nós precisamos todos os dias nos consagrar. Porque a igreja só vai tornar quando você se entregar ao Senhor de fato e verdade. Jesus falou, nesse tempo muitos vão se escandalizar, traindo uns aos outros, sem necessidade nenhuma, por amor de meu nome. Eu acabei de falar, as pessoas vão te odiar simplesmente porque você aceitou Jesus como seu Salvador. A sua luz incomoda as pessoas. A sua voz incomoda porque o diabo está utilizando pessoas. E quando olha para você, ele não consegue enxergar o ser humano de Deus. Ele consegue enxergar o ser humano inimigo, porque não é aquela pessoa, o próprio Satanás, que está usando aquela pessoa para te atingir. Tanto que se você olhar bem, uma pessoa no mundo, ela é cansada. Ela tem um semblante de tristeza. Mas quando a pessoa aceita Jesus, rejuvenesce. Algo diferente acontece. Glória a Deus. A vida daquela pessoa se torna uma potência na mão de Deus. Mas o Senhor quer te usar mais. O Senhor quer te usar cada vez mais. Você pode abandonar aquela promessa que foi feita sobre a sua vida. Porque no dia que você abandonar, você vai entender que o mal está rodando ao seu redor para tentar tragar a sua alma. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você vai trazer várias pessoas que estão nas trevas, restaurando, trazendo para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Porque começou com 12, 70, 180, e assim Deus chegou na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que se encontra presente nessa noite. Oh, glória. Nós não temos o privilégio de aceitar Jesus. Não, Jesus que nos aceitou. Porque nós utilizamos a troca de fala. Assim como se falou, não. Jesus que nos aceitou no ventre da nossa mãe. Antes de ter nascido. Lá no início. Porque Jesus já tinha um propósito na minha e na sua vida. Porém, nós não entendemos o propósito de Deus. Mas no momento que nós nos permitimos entender o propósito, Glória a Deus. vai fazer uma pessoa maravilhosamente diferente nessa comunidade. E isso tudo só depende de uma palavra simples. Entrega. Oh, Espírito Santo. Entrega sua alma. Entrega o seu melhor. Entrega o que você tem. Porque ainda que você tenha alguma coisa importante para esse mundo, não é nada. Mas a sua vida para Jesus é tudo. Glória a Deus. É importante você ter tempo de igreja, mas também não é o suficiente. Porque se eu tiver 30 anos de igreja e no final dos 30 anos abandonar a fé, estou perdido.
Não é passaporte para você ir para o céu, tempo de igreja. O que é passaporte para o céu é um versículo simples, que se encontra no capítulo de Mateus 24, versículo 13. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero que todos abram a Bíblia no livro de Mateus 24, versículo 13. Eu vou parar por aqui nessa mensagem e vou trazer uma próxima mensagem, a continuação por conta do tempo, viu, pastor? Que o tempo é escasso, mas não podemos também ultrapassar a nossa época. Tem esposa que tem seu esposo, enfim, nós temos também que. Então, vou parar por aqui, marcar uma nova data e vou trazer a segunda etapa dessa mensagem no nome de Jesus. Amém. Vamos ler todo mundo junto. Apocalipse, Mateus capítulo 24, versículo 13. Vamos ler todo mundo. 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nada é ruim, nada falha. O céu será maravilhoso. As ruas de ouro. Nós conseguiremos ver todos os discípulos que morreram de forma bruta, morreram de forma triste, decapitado, cortado ao meio, apedrejado, e nós vamos ver todos eles com o corpo transformado e glorificado à semelhança do Pai. Nós não veremos em ruas de ouro, nós veremos eternamente. Vale a pena você aceitar Jesus todos os dias da sua vida.